Pessoal, sou Felipe Granito, eu sou advogado e sou um dos membros aqui da Calamus Academy. Faço parte do time e o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre endividamento bancário e crise financeira, que talvez seja uma das maiores dores do empresariado brasileiro. As consequências de uma crise financeira normalmente são avassaladoras e elas normalmente também iniciam por conta de endividamentos bancários. Talvez o banco seja um dos principais sócios de uma atividade empresária e tem uma razão para isso acontecer. E nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. Então, vamos lá. Bom, primeira dúvida que a gente gostaria de esclarecer em conjunto é a seguinte: como surge uma operação empresária no Brasil? Qual que é o convencional? Então, nós temos uma pessoa que era um funcionário de uma empresa, trabalhou muito tempo em determinado segmento e ela se vê numa situação de ou foi demitida, ou pediu demissão, ou se aposentou e entende o seguinte: ela sabe comprar muito bem, ela sabe vender aquele determinado produto ou serviço, ela sabe prestar determinado produto, determinado serviço, ou entregar muito bem aquele produto e ela se vê na seguinte situação: bom, se eu sei comprar, eu sei vender, eu sei produzir, eu sei entregar, por que eu vou trabalhar para alguém? Eu vou ser empresário, eu vou criar meu próprio negócio. Então pega uma verba rescisória, recebe aposentadoria e inicia efetivamente uma empresa. Tudo bem, ela sabe comprar, ela sabe vender, ela sabe produzir, ela sabe entregar, mas tem um pequeno detalhe: ser empresário não é simples assim. Existem várias outras consequências do exercício da atividade empresarial que são fundamentais para que ele seja saudável. E é exatamente isso que a gente percebe. O negócio inicia, o investimento acontece, os produtos são comprados, o material é produzido, a empresa é constituída, a estrutura é montada, fica aquele ambiente maravilhoso, mas a grande maioria esquece de uma coisa: fluxo de caixa. É necessário que a empresa tenha capital de giro para rodar o negócio dela. Vamos dar um exemplo, por exemplo, numa pequena indústria. Ela vai produzir para uma multinacional, ela recebe um grande pedido e ela vai iniciar uma produção. A partir do momento que ela inicia a produção, ela tem uma cadeia, um ciclo para recebimento daqueles valores. Ela recebe o pedido, ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que contratar funcionário, ela tem que pagar folha, ela tem que pagar a estrutura, ela tem que efetivamente produzir, para depois então receber. Qual que é o prazo de pagamento médio que uma empresa de grande porte entrega para uma indústria ou qualquer coisa nesse sentido? 60, 90, até 120 dias após o faturamento para pagamento dos valores. Isso significa que é necessário um caixa robusto para que a operação aconteça. Esse é o convencional, existem várias circunstâncias que podem modificar isso no cenário empresarial. Mas tendo em vista esse fator, aonde o empresário vai se socorrer? Ele já investiu tudo que ele poderia investir na estrutura, no negócio, na operação, e ele esqueceu dessa necessidade, às vezes não só esqueceu, mas às vezes ele não se preparou o suficiente para isso e ele busca uma instituição financeira para conceder para ele um capital de giro. Porque a operação está muito bem, está muito redonda, ele tem pedido, ele tem produto, ele tem um cliente final lá plugado na operação. Então ele vai se socorrer de um capital de giro e aí ele entra nas primeiras operações financeiras. E é a partir desse momento que o grande risco inicia para o bom desenvolvimento da atividade empresária. Por quê? Vamos lá. A partir do momento que o capital de giro da empresa ele é dependente de uma instituição financeira, de um terceiro, de um banco, ele fica totalmente vinculado àquilo. E qualquer intempérie da operação, qualquer dificuldade que ele tenha no exercício dessa operação, vai afetar diretamente o caixa dele. Por quê? O banco não vai deixar de receber na data. O banco não vai conceder um prazo posterior para ele pagar. Se ele for fazer isso, ele vai cobrar juros. E aí a margem vai começar a diminuir. E ela diminui. E ela diminui. Até um momento em que não é mais viável manter aquela operação daquela forma. E eles começam então as primeiras renegociações. E é aí que o empresário começa a se frustrar. Os dados que a gente conhece e isso é uma máxima do mercado, a gente ouve muito falar disso, que 5 anos é o prazo médio de vida, de sobrevida de uma operação empresarial, seja ela qual for, no ramo que for, independentemente do tamanho. E hoje nós estamos vivendo
um cenário econômico um tanto quanto delicado. Nós passamos por um momento de muita instabilidade financeira no mercado por conta de tudo que nós vivemos nos últimos 2 e 3 anos. E essas consequências não acabaram e não tem uma previsão tão grande para terminar. Então nós estamos de fato vivendo um momento de instabilidade econômica. Isso, consequentemente, traz diminuição de compras, diminuição de vendas, diminuição de produção dentro do varejo e isso traz uma crise em cadeia. Por isso, aquele empresariado que está tomado em instituição financeira, em banco, ele tem a chance muito maior de entrar num colapso econômico. E esse colapso econômico gera crise e gera quebra. E é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de maneira pejorativa, não vamos pensar ser um mensageiro do apocalipse para falar que as empresas vão quebrar, todas elas vão quebrar. O nosso objetivo aqui, acima de qualquer coisa, é ensinar para vocês e mostrar para vocês que existem caminhos muito mais favoráveis para a manutenção de uma saúde financeira. E já como primeira dica, a primeira coisa que eu falo é: foge de banco. Foge de banco o máximo que for possível. Se você já está tomado em instituição financeira, já está tomado em empréstimo, em operações bancárias, então ouça essa aula até o final. Vamos bater um papo sobre isso. Muito bem. Entendemos então como surgem os empresários, qual que é o início das operações empresariais. E quando o empresário ele percebe que ele está em crise financeira, vamos lá, ele está lá, é uma empresa que fatura R$100 mil por mês. Ela fatura R$100 mil por mês e ela antecipa a receita dela sequencialmente. Então ela tem um fluxo de recebimento de 2 meses, por exemplo. Ela está tomada no banco em pelo menos 2 vezes o faturamento. Inevitavelmente. Isso se ela só tiver a operação de antecipação de recebível, antecipação de caixa. Bom, quando ele percebe que está em crise financeira, ele está no ciclo, e esse é o ciclo convencional da operação, o custo dos juros das taxas bancárias já está embutido no preço do produto, no preço do serviço, e ele segue no ciclo convencional. Até o momento em que ele tem algum tipo de problema, um problema externo, um problema interno, pode ser um problema de gestão, ou pode ser um problema no mercado dele, um problema que não esteja sob controle dele, e isso impacta diretamente o capital de giro. Nesse momento ele se socorre de um banco, e ele vai fazer uma negociação, e outra negociação, e mais uma negociação. E o banco corta o crédito. Ele está tomado há muito tempo, ele está tomado desde o início do ciclo do exercício da atividade empresária dele, cada vez mais. Mas, como faz parte do ciclo convencional e do preço do produto, está tudo bem. Mas quando o banco corta o limite de crédito, e o banco faz isso de maneira sistêmica, ele avalia a todo momento a saúde financeira, o rating da empresa, até o momento em que ele entende que o risco está muito grande o suficiente para não conceder novas operações de crédito. E é nesse momento que o empresário se encontra, ele percebe, entende na verdade que está em uma crise financeira que na verdade já vem evoluindo de muito antes. E qual que é a primeira coisa que o gerente faz? O gerente, ele chama o empresário, ele convida para um café e ele diz: vamos lá, você está tomado aqui numa operação de capital de giro, num crédito rotativo, com um cheque especial muito alto, está usando muito cartão de crédito no rotativo também. Vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente seguir da forma que nós estamos seguindo, você pagando um juros tão alto como você está pagando, eu vou te dar um desconto. Vamos pegar a tua operação inteira, a gente faz um contrato só, você confessa essa dívida comigo e a gente parcela isso no longo prazo com uma taxa de juros 50%, 60%, 70% menor do que você está pagando hoje. Todo mundo vai olhar para isso e vai falar: pô, o gerente está me ajudando, o gerente é meu parceiro. Essa não é a realidade. O gerente quer evitar uma coisa chamada PDD, que é a declaração em suma, tá? A declaração do prejuízo operacional do contrato bancário. Quando o gerente faz essa negociação, a dívida do capital de giro, a dívida do cheque especial, do crédito rotativo, muitas vezes não é uma dívida líquida e, consequentemente, ela não preenche todos os pré-requisitos formais. Aí eu vou falar um pouquinho de direito, tá? Mas ela não vai preencher todos os pré-requisitos formais do ponto de vista processual para ser executada.
e aí o gerente teria que entrar com uma ação monitória, uma ação de cobrança. Tá bom, Felipe, qual que é a diferença disso? Porque é cobrança do mesmo jeito, se eu não pagar. A diferença é muito importante. Uma ação monitória ou uma ação de cobrança, uma ação de cobrança já na sua essência, e uma ação monitória defendida através de uma defesa chamada embargos monitórios, ela se transforma num processo de conhecimento. O que é isso? Ele depende de um julgamento de um juiz, ele depende de uma coisa chamada devido processo legal e o julgamento de um juiz e o trânsito em julgado, ou seja, a finalização de todo o trâmite processual para que aí então ele possa ser executado. Isso aí é longo, é um processo que ele é bem demorado. E aí, a partir do momento que é transitado em julgado, depois de 2, 3 anos, o banco pode executar. E aí ele começa os atos de expropriação patrimonial, penhora online, de recurso financeiro de conta bancária, penhora de veículo, penhora de imóvel. Já a execução, que é esse contrato que o gerente faz, que é esse novo contrato que o gerente faz, através de uma confissão de dívida ou de uma cédula de crédito bancário, é um título executivo extrajudicial, ou seja, não pagou, o banco executa imediatamente. Não pagou a dívida em 3 dias, iniciam-se os atos então de expropriação de patrimônio. O que é a expropriação de patrimônio? Penhora. Penhora de conta bancária, pega tudo que tem na conta bancária. Tem um sistema hoje que chama Sisbajude e dentro do Sisbajude tem uma ferramenta chamada Teimosinha. E esse é o nome legal, esse é o nome real da ferramenta, tá? Que ela fica por 30 dias consecutivos em atos dia sim, dia não, normalmente, penhorando tudo que tem em todas as contas bancárias do endividado. Isso traz, então, uma segurança jurídica para o banco muito maior. Então, o gerente ele não é o grande amigo quando ele chama para essa negociação. Na verdade, ele está buscando se resguardar e resguardar a instituição financeira que ele representa. Muito bem. Qual é o melhor caminho para isso? A negociação, sem a menor sombra de dúvida. A negociação é a única saída viável para um momento de crise e instabilidade financeira, mas a negociação bem realizada, a negociação pautada em bons argumentos jurídicos e uma renegociação estruturada. Por isso, voltando na primeira dica, tá? Se for possível evitar, evite um contrato bancário, evite tomar um empréstimo. O sistema financeiro brasileiro, ele foi formatado, e até complicado dizer isso, mas essa é a realidade. Ele foi formatado e ele existe com taxas de juros extremamente altas, com tarifas extremamente altas. Ele foi formatado para gerar endividamento. Ele existe em sua essência para gerar endividamento inevitavelmente. É o que a gente percebe dentro do maior número de empresas que estão de fato endividadas. Alguns dados bem relevantes, o Brasil ele chegou a 6,4 milhões de empresas inadimplentes em novembro do ano passado. 6,4 milhões de empresas inadimplentes corresponde a 31% das empresas ativas no país. São mais de 20 milhões de empresas ativas e 6,4 milhões estavam endividadas. Isso é um número extremamente alarmante. É o maior percentual de endividamento desde 2006, quando esse número começou a ser metrificado pelo Serasa Experian. Então esse é um dado que é extremamente relevante, por isso esse tema também, por consequência, é extremamente relevante. De acordo com o Serasa, inclusive, até março desse ano, o país, então de janeiro a março, em 3 meses de 2023, o país teve 289 pedidos de recuperação judicial. E aí nós estamos vendo a mídia falando muito sobre esse instituto, né? A recuperação judicial como uma alternativa de suspender, de segurar uma crise financeira. É o melhor cenário? É o melhor caminho? Efetivamente não. A recuperação judicial, ela historicamente não gera os bons resultados de uma recuperação efetiva para a sociedade empresária. E isso aí acontece por uma série de fatores. Primeiro, são só algumas dívidas que entram no procedimento da recuperação judicial, outras várias não. E, além disso, a recuperação judicial ela não tem toda a sua eficácia porque a partir do momento que o empresário ele é categorizado como em recuperação judicial, que é isso que acontece, entrou em RJ, que é a recuperação judicial, imediatamente
sai uma tarjeta no CNPJ estabelecendo que ele está em recuperação judicial. Os fornecedores param de fornecer, os clientes param de comprar com medo de não receber a mercadoria ou de não receber corretamente a prestação do serviço, e porque de fato a empresa está publicamente em crise financeira. Então, existem inúmeros outros cenários para se evitar esse procedimento. E o primeiro deles é não fazer empréstimo bancário, só pensar em empréstimo bancário para uma alternativa, para um bom alavancamento. Alavancar a empresa é ruim? Não, de maneira nenhuma. Alavancar a empresa é bom se for muito bem estruturado esse alavancamento como um investimento para garantir uma melhora na produção, uma compra de uma máquina, por exemplo, que pode ser crucial para o bom desenvolvimento da operação, com pedidos já apresentados. Então, se for pensar em um alavancamento, pensando muito bem na taxa de juros que vai ser aplicada, pensando num cenário de crise financeira, com bom capital de giro, com bom fluxo de caixa, aí é perfeitamente possível. Tomar empréstimo para pagar a dívida e para segurar instabilidade econômica é um grande erro e é um erro muito comum que traz consequências drásticas, que são esses números que a gente acabou de comentar de crise efetiva, de muita crise financeira no nosso país. A gente fala que o Brasil está hoje num momento de crise de crédito. Por que crise de crédito? Está faltando dinheiro no mercado. Nós estamos num momento de instabilidade porque, de fato, existe o risco Brasil está muito alto. Isso daí dentro de um cenário geral, para todo tipo de negócio. O risco Brasil está muito alto. Qual que é o afeto direto nisso? O crédito começa a ficar muito caro. Nós estamos com uma Selic extremamente alta também, então o crédito começa a ficar cada vez mais caro. E colocar esse crédito tão caro na operação gera uma necessidade de aumento de margem extremamente alto, consequentemente também. Então, o crédito mais caro, ele fica mais escasso no mercado, fica mais difícil. E isso traz uma crise sistêmica. Por isso, é imprescindível um bom planejamento empresarial, um bom planejamento de gestão e um bom planejamento jurídico. Só para vocês entenderem alguns cenários, tá? É muito comum se falar em grandes descontos em operação bancária, né? A pessoa vai lá, pega um empréstimo, tem um cartão de crédito, deixa de pagar e depois de 5, 6 anos tem 90% de desconto e quita com um valor extremamente baixo, com desconto extremamente expressivo. Tem uma razão para isso acontecer e é aquilo que eu falei lá no começo, de que o sistema financeiro brasileiro ele é quase que feito para causar endividamento. Toda operação empresarial, e aí até saindo de crédito de empresa, tá? Qualquer tipo de crédito que a gente tome no banco, principalmente crédito de capital de giro, de limite de cheque especial, crédito de cartão de crédito, todos esses créditos são créditos de altíssimo risco, porque não tem uma garantia para a operação bancária. Então, como o banco projeta essas operações? O banco projeta essas operações da seguinte forma: ele tem lá ele concede um limite de crédito para o cliente, vamos pensar num cartão de crédito de 10 mil reais. O cliente deixa de pagar esse cartão de crédito e aí começam a incidir os juros. Essa dívida de 10 mil, em um ano, ela dobrou ou às vezes triplicou, baseado nos juros do capital de giro, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, multa contratual. Essa dívida ela dobra ou triplica. O banco é uma operação de lucro real. Ele declara o prejuízo contábil desse contrato. Quando ele faz essa declaração de prejuízo, ele tem benefícios fiscais que ele se aproveita. Quando ele declara o prejuízo, ele não declara o prejuízo do valor emprestado, ele declara do valor corrigido. E ele tem benefícios extremamente expressivos na operação dele. Ou seja, quando ele vai fazer a virada do ano calendário lá e vai declarar o prejuízo dele, por ser o lucro real, ele vai deduzir alguns impostos. E chega a ser até 48% do valor da operação original, a dedução, o benefício fiscal que o banco tem. Então, ele já não perde aí. Um outro fator muito importante é o PDD. A regra geral do PDD ela vai variar muito de acordo com cada contrato, mas o banco tem que provisionar o valor quando tem inadimplência, aquele mesmo valor que ele emprestou para o cliente, ele tem que provisionar esse valor em até 50% do valor original. E é um dinheiro que ele deixa travado, ele só consegue liberar isso quando ele consegue uma composição amigável, quando ele vende o crédito no mercado, alguma coisa nesse sentido. Por isso, esses dois fatores e alguns outros também internos da instituição financeira, que o banco concede esses grandes descontos.
Então, qual seria o melhor caminho para uma empresa endividada? O melhor caminho é, primeiro, se reestruturar, se reorganizar, ter uma boa gestão, acima de tudo uma boa gestão, e nós falamos e ensinamos muito sobre isso aqui na Calamus. E depois dessa boa gestão, dessa reorganização empresarial, aí sim buscar boas negociações para pagar essa dívida, garantindo a saúde financeira, a saúde de fluxo de caixa da tua operação. É isso, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E é isso.